Olá, tudo bem? Espero que você esteja sossegado, tranquilão, na vida boa. Para o nosso encontro de hoje, nós vamos abordar alguma revisãozinha super rápida a respeito da prova do exame do passe da UFMS, certo? Para a nossa aula de introdução à filosofia, se você quiser acompanhar, você pode utilizar o material que foi enviado para o grupo do WhatsApp de vocês para a gente poder estabelecer nossa abordagem, certo? Para hoje, um pouco ainda da filosofia antiga, conteúdo que ficou um pouco mais para trás, um pouco mais esquecido da nossa memória. Para hoje, a gente vai trabalhar questões um pouco do pré-socrático, Sócrates, Platão e Aristóteles, para deixar mais claro aquilo que a gente enfocou logo no início deste ano. Então, a prova da UFMS, ela vai cobrar esses elementos. É claro que não vai cobrar todo o conteúdo destinado para a prova, mas alguns dos conteúdos são aqueles mais cobrados e a gente deve perpassar uma análise por todos eles, não apenas por um ou outro conteúdo, certo? Portanto, para hoje, nós vamos utilizar este material que eu deixei disponível para vocês. Então, se você está participando da aula, corre, pega o seu material. O ideal seria que você tivesse impresso, mas se não tiver impresso, tudo bem, vai acompanhando pela nossa projeção. Então, esse é o nosso material, certo? Então, a primeira ideia fundamental é compreender como e por que a sociologia surge na Grécia Antiga. É sempre bom lembrar que nós tivemos condições que permitiram o surgimento da filosofia lá na antiguidade, ou seja, para poder surgir a filosofia, houve uma ruptura relacionada com a nossa última aula, uma ruptura com o pensamento mitológico. Então, há uma superação desse pensamento mitológico pelo pensamento racional. E só depois que utilizada a razão é que o homem grego ele passa a fazer as suas reflexões, a buscar uma origem de todas as coisas na natureza. Então, a ideia fundamental era buscar a origem de todos os elementos num princípio natural, buscar na própria natureza a sua origem, para tentar compreender o cosmos, ou tentar compreender o universo, tentar compreender a dinâmica da mudança que ocorre dentro do cosmos, dentro do universo. E, como nós sabemos, a primeira forma de explicar toda a tentativa, perdão, a primeira tentativa de explicar a origem de todas as coisas foi a explicação mitológica, tá ok? Então, a partir dessa concepção, nós vamos rever o exercício de número 1, para poder compreender a busca desse significado, dessa origem de todas as coisas. A filosofia parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Por favor, você não pode esquecer essa informação. A água é a matriz e a origem de todas as coisas. Significa que o primeiro pensador, ou o chamado primeiro filósofo, cujo nome é Tales de Mileto, ele foi o primeiro a buscar, a estabelecer a matriz e a origem de todas as coisas. Essa matriz e origem de todas as coisas, a gente conhece com o nome de arqué. Por favor, você não pode esquecer essa palavrinha, tá? Arqué. Porque o arqué, para os gregos, o entendimento do arqué é esse princípio, tá? Princípio originário de todas as coisas, ou o princípio de origem de todas as coisas, ou seja, o elemento que teria dado o movimento, a origem de todas as coisas. Tales de Mileto vai afirmar que é o arqué de todas as coisas, é a água. No caso, Anaximandro vai determinar que é o chamado ilimitado, tá ok? Ou propriamente o indeterminado. Para Anaxímenes, é o ar. Para Pitágoras, é o aritmos, ou o número. Para
vamos colocar quem agora, para Demócrito, o princípio de todas as coisas é o átomo, a menor partícula que formam todas as coisas. Portanto, cada pré-socrático, importante lembrar, cada pré-socrático estabelece um arqué, um princípio de origem para todas as coisas, mas é um princípio racional. É a primeira forma racional de buscar explicações para a origem do cosmos, para a origem de todas as coisas. Portanto, o arqué é o elemento que vai mudar toda a forma do pensar do homem grego. A partir do arqué, ele introduz a racionalidade dentro do pensamento. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, por três razões. Em primeiro lugar, porque a proposição enuncia a origem de todas as coisas, ou seja, enuncia algo sobre a origem de todas as coisas. Isto quer dizer que o arqué está ligado a esse princípio de todas as coisas. Todas as coisas derivam da água, todas as coisas derivam do ar, todas as coisas derivam do átomo. Então, essa é a primeira explicação para poder compreender a mudança na forma de pensar do homem grego. Em segundo lugar, porque faz sem imagem ou fabulação, traduzindo, uma ruptura com o pensamento clássico da mitologia. Enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Portanto, todas as vezes que você ouvir essa afirmação sobre o pensamento grego, esse tudo é um significa que tudo possui a mesma origem, tá ok? Tudo possui a mesma origem dentro do cosmos, e o princípio é um princípio original. Se tudo possui a mesma origem, nós podemos afirmar que tudo possui o mesmo arqué, certo? Então, essa seria a ideia fundamental. Então, para poder compreender racionalmente todas as coisas, o homem grego, ele passa a buscar a análise racional de todos os elementos. Então, diz assim, o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A, um impulso para transformar, mediante justificativas, elementos sensíveis em verdades racionais. Na verdade, não era transformar somente elementos sensíveis em verdades racionais, mas buscar compreender racionalmente a origem de todas as coisas. Então, não pode ser a letra A. Letra B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Não é utilizando metáforas, é utilizando o argumento racional. Então, não pode ser também a letra B. Letra C, a necessidade de buscar de forma racional, deixa eu marcar aqui, a causa primeira das coisas existentes. Portanto, a gente já pode marcar como verdadeira, tá? A letra C, porque era realmente uma necessidade do homem grego de tentar compreender racionalmente a origem de todas as coisas. Então, B, a letra C, a nossa resposta verdadeira. Letra D, a ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas, então não era necessariamente estabelecer uma diferença, e sim a origem de todas as coisas, tá? Letra E,
a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe na real. Na verdade, eram elementos empíricos, elementos da natureza, mas sim utilizando o argumento racional, e não a partir dos elementos empíricos, a partir da experiência. Então, eu vou explicar racionalmente utilizando a experiência, aí estaria correto. Portanto, a resposta verdadeira é a letra C. Tá ok? Letra C do exercício número 1, nossa resposta verdadeira. O exercício número 2 vai levar-nos a analisar o pensamento do chamado pré-socrático Heráclito de Éfeso. Então, o que vai acontecer? Os homens antigos, os pré-socráticos, eles tentavam compreender por que ocorrem mudanças da natureza, por que ocorrem mudanças no ser. E Heráclito, ele é um dos primeiros indivíduos a poder estabelecer essa visão, esta análise da natureza. E sempre importante nós lembrarmos que, para poder perceber essas mudanças na natureza, eu preciso estabelecer também um arqué. Segundo Heráclito, o arqué capaz de transformar todas as coisas seria o fogo, ou seria propriamente o calor, que o calor, ele é capaz de aquecer, dilatar todas as coisas, ou, por exemplo, você joga um galho de madeira no fogo, ele vai deixar de ser galho de madeira, ele vai transformar o galho de madeira em cinzas. Se você pega o mesmo galho e joga na água, ele vai continuar sendo um galho. Se você pega o mesmo galho e joga no ar, ele vai continuar sendo um galho, ele não vai perder as suas qualidades. Mas o fogo seria o elemento fundamental para promover essa mudança. E segundo Heráclito de Éfeso, tá? Essa mudança é perceptível através do movimento do cosmos, do movimento do universo. Ele quer dizer que nada volta a ser aquilo que já foi um dia. Portanto, o ser está em constante movimento. Por exemplo, você, ser humano, você é adolescente, jamais você voltará a ser criança. Então, para Heráclito, ele diz assim: o cosmos está num eterno devir. O que significa isso? Vai significar que o cosmos, o universo, está em constante mudança. E para entender isso tudo, ele usa uma frase bastante interessante que diz assim: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Ou seja, quando você entra no rio, sai do rio, as águas já são outras, você não consegue entrar na mesma água duas vezes. Então, tudo passa, tudo é um eterno fluxo. E esse fluxo é caracterizado como devir, movimento, mudança. E o exercício número 2 tem uma ligação direta com esse pensamento e um trecho da música do Lulu Santos, tá ok? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, essa seria a perspectiva do pensamento de Heráclito de Éfeso, ou seja, tudo passa, tudo no universo está em constante movimento, em constante mudança. E essa mudança é percebida através das relações do homem com os objetos, com a própria natureza. Da mesma forma como canta um poeta contemporâneo, vê a realidade passando como uma onda. Assim também pensaram os primeiros filósofos conhecidos como pré-socráticos, que denominavam a realidade de physis, tá? Não se esqueçam,
physis representa natureza. Então, eles denominavam a realidade de todas as coisas da natureza. A característica dessa realidade, representada também na música de Lulu Santos, é o fluxo, a estática, infinitude, desordem ou multiplicidade. Marca sem medo de ser feliz, a letra A. O fluxo que quer dizer, vamos colocar assim, movimento, movimento ou barra mudança constante que ocorre no universo. Portanto, este fluxo é capaz de estabelecer o entendimento através das coisas e dos seres. Esse fluxo, essa mudança é percebida através da análise ou da observação da physis, tá? Então, essa característica fundamental do pensamento de Heráclito de Éfeso. Eu posso perceber um movimento, a mudança dos objetos, a mudança dos seres, através da observação da realidade conhecida como physis. E, através disso tudo, eu posso instituir um conhecimento. Portanto, esse movimento, essa mudança, tá? Conhecida como fluxo. Tá ok? Esse fluxo vai determinar a forma com a qual eu percebo a natureza, eu percebo o movimento das coisas, tá ok? Certo? Então, muito importante para a gente poder perceber a realidade das coisas dentro do cosmos, ok? Então, essa é a resposta do nosso exercício de número 2. Então, o fluxo, o movimento constante das coisas, certo? A nossa próxima abordagem vai falar a respeito do surgimento da filosofia. Então, de onde vem o mundo? De onde vem o universo? Essas foram umas das primeiras indagações dos filósofos pré-socráticos. Tudo que existe tem que ter o começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha que ter surgido a partir de alguma coisa. Claro, verdadeiro, exatamente. Mas se o universo, de repente, tivesse surgido de alguma outra coisa, então, essa outra coisa também deveria ter surgido de uma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só havia transferido o problema de lugar, tá? Afinal de contas, algum dia, alguma coisa ou alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica, por favor. Essa é a questão fundamental para entendermos o exercício. Essa substância básica, o exercício está querendo dizer a respeito do arqué, tá? Existe uma substância básica, existe um arqué, a partir da qual tudo é feito. A grande questão dos primeiros filósofos, tá? Esses primeiros filósofos são conhecidos como filósofos pré-socráticos. Então, esses indivíduos são os responsáveis pela análise da origem do arqué. Então, pelos primeiros filósofos, não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água poderia transformar em peixes vivos ou como a terra, sem vida, podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Então, essa era o interesse fundamental a respeito da origem de todas as coisas, ou do estabelecimento do arqué, princípio de origem ou princípio originário de todas as coisas. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. Letra A. Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e por que a vida é como é,
tendo como limitador o princípio irrefutado acerca das histórias contadas no mundo dos deuses. Não, aí está errado. Eles vão romper com esse pensamento mitológico, tá ok? Então, isso aqui é como se eles buscassem explicar a origem de todas as coisas recorrendo aos mitos. Joga fora a letra A. Letra B. Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia uma substância básica. Olha que coisa interessante. Essa substância básica que nós conhecemos por Harqué. Então, nós não podemos esquecer uma causa oculta que estava por trás de todas as transformações na natureza. E, a partir da observação, buscando descobrir leis naturais que fossem eternas. Então, a letra B pode ser verdadeira. Vamos marcar a letra B e vamos analisar o restante. Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI a.C., partiram da ideia unânime. Não foi de uma ideia unânime. Cada pré-socrático tinha um aqué, diz assim, a ideia unânime de que a água era o princípio original. Não, a água como princípio original, ela é a ideia de Tales de Mileto, certo? Portanto, não foi uma ideia unânime, e sim uma abordagem específica de Tales de Mileto. Outros filósofos desenvolveram outros arqué, ou instituíram outras formas de abordagem do pensamento da pensamento pré-socrático. Letra D. A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo. Por favor, essa imagem homérica quer dizer a respeito de uma imagem mitológica, portanto, não. Os pré-socráticos não utilizaram uma imagem mitológica do pensamento, portanto, joga fora, está errada essa questão. Para os pensadores jônicos da natureza, lembrando que Jônia era uma região da Grécia Antiga, atual região da Turquia, onde desenvolveram alguns pensadores pré-socráticos. Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário único denominado ilimitado. Não. Para Tales de Mileto é a água, para Anaxímenes é o ar, para Heráclito de Éfeso é o fogo. Portanto, está errado. A alternativa, a gente fica com a alternativa letra B. Então, o exercício de número 3, resposta do exercício letra B. Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia uma substância básica, uma causa oculta que estava por trás de todas as transformações na natureza. E, a partir da observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas. Então, essa é a abordagem direta de resposta do exercício de número 3. Exercício 4 vai falar especificamente acerca do pensamento de Sócrates, tá ok? Exercício 3 marca a letra B. Portanto, exercício 4 vai falar a respeito de Sócrates, mas para a gente poder fazer o exercício a respeito de Sócrates, nós temos que entender que Sócrates ele é chamado pai da filosofia, sem nunca ter escrito nada. Quem escreveu sobre Sócrates foram seus discípulos Xenofonte de Colofon e Platão. Platão é considerado o maior dos seus discípulos. Portanto, tudo que nós sabemos a respeito de Sócrates é atribuído a esses dois
pensadores clássicos da Grécia Antiga. Então, para Sócrates, o homem deveria conhecer a si mesmo. E a filosofia, ou o conhecimento, era uma busca constante. Para isso, ele desenvolveu o chamado método dialético. O método socrático, ele é composto por duas ideias principais, que é a ironia e a maiêutica. A ironia é a capacidade que eu tenho de reconhecer de que eu não sei tudo. Então, é imortalizada na célebre frase: sei que nada sei. Ou seja, quanto mais eu reconheço que nada sei, mais eu vou buscar o conhecimento, mais eu vou buscar saber cada vez mais. Se eu afirmo que eu sei tudo, alguém, algum dia, em algum momento, pode provar que eu realmente, ao contrário de saber, eu tenho uma ausência de conhecimento. Então, o sei que nada sei é a função do filósofo reconhecer de que ele não sabe todas as coisas. E o segundo elemento do método é a chamada maiêutica. Quando você reconhece a sua ignorância, você reconhece que você não sabe tudo, você vai buscar sempre o conhecimento. Mas para buscar esse conhecimento, você precisa estabelecer um caminho seguro para poder chegar a esse conhecimento. E Sócrates, ele se considerava um parteiro de ideias. Ele não considerava-se um criador de ideias. Ele levava ou ele conduzia os seus interlocutores a estabelecerem o conhecimento. Portanto, ele não concedia, ele não fornecia respostas prontas a todos os indivíduos que o procuravam. Muito pelo contrário, ele estabelecia uma visão de análise e busca constante por essa verdade. Então, a sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século V a.C., encontra seu ponto de partida na afirmação sei que nada sei, registrada na Apologia de Sócrates. Essa obra, este livro, a Apologia de Sócrates, foi escrito por Platão. A frase foi uma resposta aos que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele diferenciava dos demais por reconhecer a própria ignorância. O sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia de Sócrates, tá ok? Pois, letra A, aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimentos. Olha que coisa interessante. Então, a letra A já pressupõe uma resposta verdadeira, porque nós acabamos de falar também que, para Sócrates, eu preciso reconhecer primeiro toda a minha ignorância, reconhecer que eu não sei tudo e buscar constantemente o conhecimento. Então, B é o exercício da humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez que a função da filosofia era reproduzir ensinamentos dos filósofos gregos. Não, a filosofia não tinha como função uma reprodução, e sim uma criação, uma reflexão acerca dos pensamentos que podem surgir dentro do contexto cultural greco, na Grécia Antiga, tá ok? Letra C. A dúvida é uma condição para o aprendizado da filosofia. É o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos. Não tem uma ligação direta com o pensamento socrático. Faz mais parte do pensamento de René Descartes do que de Sócrates. Então, a gente deixa de lado. Letra E é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos, preocupando-se apenas com as causas abstratas. Então, joga fora também, e a gente fica com a letra C, a letra A.
Portanto, o pai da filosofia cria esse pensamento de que quando você se reconhece como ignorante, você acaba tornando-se mais sábio do que os outros. Por favor, aqui o termo ignorante quer dizer sem conhecimento ou uma ausência total do conhecimento, diferente do sentido que é utilizado na contemporaneidade o termo ignorante, certo? Então, pegou a ideia? Para Sócrates, para você ser sábio, para você alcançar a sabedoria, você deve buscar constantemente o conhecimento. Então, você passa a querer constantemente adquirir novos conhecimentos. Portanto, você não sabe tudo a respeito das coisas. Esse é o elemento fundamental para a gente poder entender, tá, as ideias acerca do pensamento de Sócrates, certo? Então, ficamos com a letra A. O exercício número 5 vai falar a respeito da oposição do pensamento de Sócrates, tá? Em relação a um grupo de indivíduos que viviam na Grécia Antiga, no mesmo período em que Sócrates viveu, os chamados sofistas. Os sofistas, eles eram professores que viajavam toda a Grécia Antiga vendendo os seus conhecimentos. Sócrates era totalmente contrário a essa ideia, porque Sócrates dizia-se que não se vende o conhecimento. O conhecimento é uma busca constante que o indivíduo se revela através da formulação das suas próprias características, ou seja, o conhecimento é adquirido conforme a estrutura do próprio indivíduo. Eu não posso vender um conhecimento. Mesmo assim, esse grupo de indivíduos, eles foram muito importantes para o desenvolvimento da política e da educação na Grécia Antiga. Então, no século V a.C., Atenas vivia o auge da sua democracia. Neste mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época eram os discursos proferidos na Ágora. Para quem não lembra o que é a Ágora é a chamada praça pública ou ambiente de discussão público, tá? Era onde os cidadãos se reuniam para discutir os problemas da cidade. Portanto, nós temos então a Ágora, a praça pública. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, alguns cidadãos procuravam aperfeiçoar a habilidade de discursar. Por isso, os sofistas, eles eram hábeis da retórica e da oratória, tá ok? Eles ensinavam você a falar bem, tá? A retórica, a arte de convencer por meio da fala e desenvolver a oratória, uma boa fala, ou a arte de falar bem. Isso favoreceu o surgimento do grupo de filósofos que dominavam a